Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vou falar-te do peso dos problemas e da leveza das soluções. Tu não tens problemas demais, tens provavelmente uma relação doentia com os problemas que tens. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Vamos então ao episódio de hoje. Sabes porventura quanto pesa um copo de água? Pensa nisso por um segundo. Um copo de água normal, 200, 300 gramas talvez. Nada de especial, certo? Pegas nele, bebes, acabou. Mas e se eu te pedisse para segurar esse copo com o braço esticado durante 1 hora, 2 horas? Um dia inteiro. De repente aqueles 300 gramas transformam-se em quilos. O teu braço começa a tremer, os músculos ardem, a dor é insuportável. E o copo continua a pesar exatamente o mesmo. O que mudou não foi o peso do copo, foi o tempo que tu escolheste segurar o copo. Bem-vindo ao episódio 183 do Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar sobre o peso que insistes em carregar. Deixa-me adivinhar. Acordaste hoje e, antes mesmo de os pés tocarem no chão, já estavas a pensar naquele e-mail que tens de enviar, naquela coisa que tens combinada, naquela conversa difícil que precisas de ter, naquela situação que ainda não resolveste, na conta que não sabes se consegues pagar até ao fim do mês, ou se calhar naquilo que disseste ontem que devia ter sido diferente, no que pode correr mal amanhã, tanta coisa em que pensaste e ainda mal tinhas acordado. E assim, ouvindo Quem Cala Consente, começa o teu dia, o teu, o meu, o de toda a gente. Não é com presença, não é com intenção, é com preocupação. Repara bem nesta palavra, uma palavra que já usamos várias vezes no Quem Cala Consente e que, aliás, é o título de um dos meus livros. Preocupação. Ocupar-te com algo antes de esse algo sequer existir. É como se estivesses a tentar resolver problemas do futuro usando a energia do presente. É como se estivesses a carregar mochilas cheias de pedras que nem sequer são tuas. E aqui está a parte divertida. Estudos em neurociência mostram que passamos 47% do nosso tempo despertos em mind wandering, daydreaming, pensar acordado. Quase metade da tua vida consciente, a tua mente está algures, menos no presente, no aqui e no agora. E 80% desse tempo, 80% desse tempo é gasto em ruminar coisas na cabeça, mastigar problemas, ensaiar desastres, prever catástrofes. 47% de metade. Faz as contas comigo. Isto dá cerca de 3 horas por dia. 3 horas diárias a preocupar-te com coisas que ou já aconteceram ou que não podes mudar. Ou ainda nem aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer. 3 horas. O que é que farias tu com 3 horas extra por dia? Mas espera, porquê é que fazemos isto? Porquê é que transformamos cada contrariedade numa montanha? Porquê é que damos peso de elefante a problemas que mal pesam uma pena? A resposta pode magoar-te um bocadinho. Estás preparado? Não és tu que tens problemas a mais. Tu tens uma relação doentia com os problemas que tens.
Deixa isso assentar. Porque vês, há uma diferença brutal entre ter um problema e ser o problema. Entre enfrentar uma dificuldade e identificar-te com ela. Entre algo correr mal e tu seres o que correu mal. E, no entanto, aí estás tu. Tu, eu e tanta gente a acordar todos os dias e a calçar os problemas como se fossem sapatos, como se sem eles não soubéssemos caminhar, como se a nossa identidade dependesse do drama que conseguimos criar à volta do obstáculo. Pensavas que eras vítima das circunstâncias? Talvez. Mas também és o realizador, o argumentista, o ator principal deste filme de terror que criaste na tua cabeça. Já falamos sobre drama aqui no Quem Cala Consente. Já desenvolvemos toda esta temática. Mas eis mais qualquer coisa que ninguém te disse se calhar até hoje. O teu cérebro, esse magnificente, complexo, extraordinário mecanismo cerebral, está biologicamente programado para ter problemas, para dar peso negativo ao que é positivo, para procurar ameaças, para te manter alerta. E isto já te falamos da última vez. Se o teu ancestral ignorava o farfalhar numa mata, ele era comido. Aquele que se preocupava sobrevivia. E isto passou-se nos genes. O problema é que agora não há leões na mata. Quando muito, há leões no governo. Há e-mails, há contas, há contratos que tens de cumprir. Conversas incómodas a ter. Situações complicadas a enfrentar. Só que o teu cérebro ainda reage como se fosse um desses leões. Um desses tigres dentro de sabre atrás de ti. Estás a usar o hardware de sobrevivência de savana para navegar a vida moderna. Mas não vou entrar em detalhes porque já falamos disto nos últimos 4 episódios. Vamos aprender como podemos parar esta preocupação, este excesso de peso aos problemas. E mais importante ainda, vamos perceber o que é que acontece quando tu largas aquele copo de 300 gramas que continuas a segurar porque decidiste assim. Porque atenção, eu não te vou dizer que os problemas não existem. Eles existem. A vida é dura, injusta por vezes, imprevisível sempre. Mas e se eu te dissesse que o problema não é o problema? E se eu te dissesse que a verdadeira questão é quanto tempo tu passas agarrado ao problema? Quanto peso tu lhe dás? Quanta energia tu desperdiças a pensar nesse dito cujo problema, em vez de pensar numa bela de uma solução? Porque, na verdade, a grande maioria de nós está viciado nos seus próprios problemas. Pois é. Senta-te bem, respira fundo. Isto vai ser intenso. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Cada pensamento pensa, aprendes sem eu querer. Cenários que invento antes mesmo de acontecer. A mente corre longe, mas os pés ficam no chão. É prisão invisível feita só da minha mão. E as horas viram dias e os dias viram anos. Sempre a pensar, sempre a temer. Não te preocupes. Não te preocupes. A vida corre e tu ficas nas dúvidas. Não te preocupes. Não te preocupes. Agora que já te acordei, deixa-me explicar-te o que está realmente a acontecer dentro dessa cabeça brilhante que tens. Porque isso não é uma falha tua, não é uma fraqueza, é biologia, é neurologia, é a forma como foste construído. Mas atenção, saber isto não te desculpa, apenas te dá a possibilidade de escolher diferente. Estar consciente é sempre o objetivo do Quem Cala Consente. Vamos começar pelo básico. O teu cérebro tem um viés, um preconceito embutido, chama-se o viés da negatividade, e é fascinante. Rick Hansen, neurocientista topo, descobriu uma proporção brutal. Precisas de 5 experiências positivas para contrabalançar uma experiência negativa na tua cabeça. 5 contra uma. Isto significa que o teu cérebro é como um velcro para o negativo e como teflon para o positivo.
As coisas más agarram-se, colam-se, instalam-se. As coisas boas escorregam, deslizam. Vão-se embora como água numa superfície antiaderente. Portanto, quando tu acordas de manhã e a primeira coisa em que pensas é num problema, não és tu a ser pessimista. É o teu cérebro a fazer o trabalho para o qual foi desenhado há 200 mil anos. O problema, há 200 mil anos, isso salvava-te a vida. Hoje está a roubar-te. Mas vamos mergulhar mais fundo. Dentro do teu cérebro existe uma estrutura pequenina, uma forma de amêndoa chamada amígdala. É o teu sistema de alarme pessoal. É ela que detecta ameaças, é ela que dispara cortisol, adrenalina, que te prepara para lutar ou fugir. E a amígdala não distingue entre o leão que falamos e o teu chefe a chamar-te ao escritório. Para ela, uma ameaça é uma ameaça, um perigo é um perigo. E quando ela dispara, ela sequestra literalmente o teu córtex pré-frontal. Aquela parte do cérebro que pensa racionalmente, que planeia, que resolve problemas. Ela vai offline. Fica desligada. Porque o corpo não quer que tu penses, quer que tu reajas, quer que tu fujas. Portanto, quando estás preocupado, ansioso ou em pânico, não estás a pensar mal. Simplesmente não estás a pensar. Ponto final. A tua biologia assumiu o controlo e toda aquela energia mental que podias estar a usar para encontrar solução está a ser desviada para imaginar cenários catastróficos. Agora, há mais uma coisa que te quero falar. Chama-se rede de modo de padrão de cérebro. É um conjunto de regiões cerebrais que se ativa quando não estás focado em nada específico. Quando estás, por exemplo, no duche, ou no trânsito, a olhar pela janela. E sabes o que essa rede faz? Ela rumina, mastiga, revive, antecipa. Killingsworth, um investigador de Harvard, fez um estudo genial em 2010 onde ele criou uma aplicação que questionava pessoas aleatoriamente ao longo do dia. No que estás a pensar agora? Em que é que estás focado? Os resultados eram assustadores. As pessoas relatavam que a mente estava errante em 47% do tempo. Daí a percentagem que te dei no primeiro bloco. E claro, uma mente errante é igual a uma mente infeliz. Se não entendes que não são os problemas que te tornam infeliz, mas sim o facto de estares constantemente a pensar neles, a revirá-los, a ruminá-los, a dar-lhes palco e microfone, dificilmente vais sair desta rede de infelicidade. Mas espera que há uma camada ainda mais profunda aqui. Um dos pais da terapia cognitiva, Albert Ellis, criou um modelo chamado ABC, simples mas revolucionário. A de ativar um evento, o evento ativador, aquilo que acontece, o problema objetivo. B de a crença, belief em inglês, onde a tua interpretação é que manda, é que decide o que vai acontecer. E C de consequência, a consequência emocional que este evento, com a tua interpretação, te provoca um sentimento. E aqui está o truque cruel que a tua mente te prega. Tu achas que A leva a C, achas que o problema causa o sofrimento, só que não causa. O que causa o sofrimento é o B. É a interpretação, é a história que contas a ti mesmo sobre o problema. Logo, A não te leva a C. O evento não te provoca uma sensação. O que te provoca a sensação é a tua interpretação desse evento. Repara bem, repara. O problema não te está a fazer nada a ti. És tu que estás a fazer algo ao problema. Estás a inflacioná-lo, dramatizá-lo, catastrofizá-lo. Isto são como erros de software, bugs no teu sistema. Andas a correr estes programas defeituosos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sequer questionares o código. E deixa-me resumir o que acabei de trazer. O teu cérebro está programado para se agarrar ao negativo. A tua amígdala reage a e-mails como se fossem predadores da savana. E a tua mente erra constantemente cada território de ruminação. E depois pegas em factos objetivos e transforma-los em dramas subjetivos através de interpretações completamente distorcidas. Não admira que te sintas cansado, esmagado. Mas és a boa notícia porque há sempre uma boa notícia no Quem Cala Consente. Conscientemente, podes desaprender isto tudo que tens como dado adquirido. E é exatamente isso que vamos fazer a seguir. Vamos aprender a pousar o copo. Quantas vezes me amarrei ao que podia falhar e esqueci de viver o que estava a passar. Ansiedade é corrente feita de suposições que aperta o peito e rouba as emoções. E as horas viram
preocupes. Não te preocupes. A vida corre e tu ficas nas dúvidas. Não te preocupes. Não te preocupes. Muito bem, já percebeste o problema. Já sabes como o teu cérebro te está a trair. Agora chegou a parte em que eu te digo exatamente o que fazer com isso. Porque informação sem ação é apenas entretenimento intelectual. E tu não vieste aqui para ser entretido, vieste aqui para tentar fazer alguma coisa por ti. Então vamos a isso. A primeira coisa que tu precisas fazer, e isto vai parecer simples, mas é brutal na sua eficácia, é um inventário brutal, honesto, de tudo aquilo que te está a pesar na alma, como se costuma dizer. E sim, vais precisar do teu papel, de uma caneta, por exemplo, o teu diário de pensamentos, porque quando as preocupações andam só na cabeça, elas multiplicam-se como coelhos. Quando as pões no papel, de repente tornam-se finitas, contáveis, reais. Portanto, faz uma pausa, literalmente para o que estiveres a fazer, depois de ouvir o Quem Cala Consente. Arranjas um papel e durante 5 minutos chega-te perfeitamente, sem filtro, sem julgamento. Escreve tudo o que te está a pesar na mente. Os teus problemas, tudo o que te preocupa, tudo o que está a roubar o teu sono. Desde a discussão que tiveste há uma semana até à apresentação que tens daqui a um mês. Desde a dor nas costas até à relação que está a esfriar. Tudo. 5 minutos, deita cá para fora, escreve tudo. E agora vem a parte interessante. O que fazer com isto? Quando tiveres esta lista à tua frente, vais fazer uma coisa muito específica. Vais olhar para cada problema e perguntar-te 3 coisas simples. Primeira, isto está a acontecer agora, neste exato momento? Ou é algo que aconteceu ontem, na semana passada, há 2 anos? Ou será que é algo que vai acontecer amanhã, que pode acontecer para a semana, ou talvez nunca? Marca os que são reais, presentes, no aqui e no agora. Os que estão literalmente a acontecer enquanto estás a ler o que escreveste. Segundo, a pergunta que deves fazer é: isto depende de mim? Há algo que eu possa fazer em relação a este problema? Tenho algum controlo? Será ele total, parcial? Consigo controlar, dominar este problema? Ou está completamente fora das minhas mãos? Marca aqueles que dependem de ti. Terceira pergunta. Isto é realmente um problema ou é apenas desconfortável? Porque há uma diferença enorme entre tenho um problema e não gosto de estar assim. Há uma diferença brutal entre um perigo real e um desconforto emocional. E agora prepara-te, porque quando fizeres isto honestamente, estas 3 questões a cada problema, vais descobrir algo provavelmente te vai perturbar. A maioria, sim, a maioria desses problemas ou já passou, ou ainda não existe, ou não depende de ti, ou simplesmente nem é um problema. São fantasmas, sombras, fumo, pré-ocupações. E tu tens andado a lutar contra o fumo como se fosse fogo. Então, o que fazes com isto? Com esta revelação de que 80% das preocupações são, vento. Aqui entra uma segunda técnica, e esta pode ser poderosa. Vamos chamar-lhe o pivô das soluções. É um protocolo em que treinas até se tornar automático. Até o teu cérebro começar a fazê-lo sem tu pedires. Funciona assim. Primeiro passo, aprendes a identificar quando estás em modo de ruminação. E o teu corpo vai dizer-te, não é só mental, sentes tensão nos ombros, mandíbula cerrada, respiração curta e superficial. Podes sentir o estômago apertado, uma taquicardia. Estes são alguns dos sinais possíveis. É o teu sistema nervoso a gritar, estás em modo de sobrevivência. Quando apanhas estes sinais, para. Literalmente para o que estás a pensar. Literalmente para o que estás a fazer. Imagina um sinal de stop vermelho gigante. Corta o circuito. O segundo passo vai auxiliar-te. Nomeia o que estás a fazer, em voz alta se possível. Estou em modo de problema, estou a ruminar, estou a dar voltas. Parece estúpido, certo? Mas não é. Chama-se metacognição. E quando conseguires observar os teus próprios pensamentos e lhes des voz, no momento em que observas, já não estás completamente imerso e começas a criar distância do problema num momento consciente. É como sair do filme da tua vida para olhar para a tua vida
de facto. E depois vem o terceiro passo, o tal pivô, a viragem. Perguntas a ti mesmo, o que é que eu posso fazer com isto agora? Não é amanhã, não é na próxima semana. Agora, neste exato momento, com os recursos que tens, com as qualidades que tens, com o tempo que tens, com a energia que te resta, o que é que podes fazer agora? E aqui só há duas respostas possíveis. Ou uma ação concreta pode ser tomada e então toma essa ação. Mesmo que seja pequena, mesmo que seja imperfeita, toma solução. Ou então não há nada que possas fazer agora e então solta, deixa ir, porque esse problema tem mais peso do que o que devia ter. Solta conscientemente. Dizes a ti mesmo, não há nada que eu possa fazer neste momento, portanto, não vou dar energia a isto. Por fim, podes acrescentar um quarto passo. Redireciona ativamente, propositadamente. Pergunta-te qual é o próximo passo pequeno e concreto que me move para a frente, que me faz sair deste problema, que me faz ser a solução. Repara que não te estou a pedir para resolver o problema todo. Estou a pedir-te para identificares um passo, um pequeno passo, e dares esse passo agora. Em vez de olhares para o problema, procura as soluções. Porque aqui está a verdade. Problemas não se resolvem todos de uma vez. Resolvem-se um passo de cada vez. E a magia é quando estás a dar passos, não tens tempo nem energia para te preocupar com o caminho todo. E há mais uma coisa que eu quero que faças. A partir de hoje, no fim de cada dia, em vez de relembrares tudo o que correu mal, em vez de ruminar sobre os teus problemas, escreve num caderno 3 coisas específicas. Um problema que enfrentaste hoje, só um. E depois 3 possíveis soluções para esse problema. E por fim, uma ação concreta que vais tomar amanhã relacionada com esse problema. Simples e eficaz todos os dias. Um problema, 3 soluções, uma ação. Aprende a dar o peso certo a esse copo que tens na mão. Quantas histórias inventei de medos que nunca encontrei, preso a sombras sem razão, criadas só pela minha mão. Sombras, mas hoje vou soltar. Não vou me antecipar. Soltar. Não te preocupes. Não te preocupes. A vida corre e tu ficas nas dúvidas. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Liberta a mente, abre horizontes. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Antes que o tempo fuja. Pois é, o episódio está a acabar e não te vou deixar ir sem ir um bocadinho mais fundo, porque há uma pergunta que ainda não te fiz e é a pergunta mais assustadora de todas. Quem serias tu sem os teus problemas? Pensa nisso. Realmente pensa. Se amanhã acordasses e não tivesses nada para te preocupar, nada para ruminar, nada para dramatizar, quem eras tu? Assusta um pouco, certo? Porque os teus problemas dão-te identidade, dão-te algo de que falar, algo para justificar porque é que não estás onde tu querias estar. Algo que te faz sentir importante, ocupado, relevante. Os teus problemas alimentam o teu ego. Quanto maior for o problema, mais importante te sentes a carregá-lo. É quase heroico, certo? Olha para mim, olha tudo o que eu aguento, olha o peso que eu carrego. Mas será que aguentas? Ou será que te escondes atrás dele? Os budistas têm um ensinamento antigo sobre a segunda flecha. A primeira flecha é o problema, é a vida a acontecer. E essa é inevitável. A doença acontece, a perda acontece, dificuldades acontecem. Essa flecha vai acertar-te, não tens escolha. Mas a segunda flecha és tu. Ou pelo menos és tu que a atiras. És tu que pegas na dor do problema e adicionas sofrimento em cima.
A primeira flecha pode ser: perdi o emprego. A segunda é: eu sou um falhado, nunca vou conseguir dar a volta à minha vida. A primeira flecha já te doeu o suficiente, só que tu insistes em atirar a segunda vezes sem conta contra ti. Pois é, tu tens problemas, eu tenho problemas, todos temos problemas, dão-nos identidade. E esses problemas devem ser olhados conscientemente e perguntar: este problema merece o peso que eu lhe estou a dar? Merece as horas que eu lhe estou a dedicar? Merece a energia que eu lhe estou a oferecer? Porque mais certo é que a resposta é não. Por isso, larga conscientemente, propositadamente, larga o maldito do copo. Porque 300 gramas é pouquinho, mas se andares o dia inteiro de braço esticado a segurar, sofrimento. E sofrimento é opcional. Se este episódio te acordou para algo que estava adormecido em ti, se reconheceste alguma coisa que precisavas de ouvir, então há outros 182 episódios à tua espera, antes deste. Cada um deles é uma ferramenta, uma chave, um empurrão na direção certa. Subscreve o Quem Cala Consente onde quer que tu estejas a ouvir isto, porque tu mereces a caixa de ferramentas completa, mereces ter acesso a tudo o que possa transformar a forma como vives, pensas e sentes, caminharmos juntos na direção de um plano para tu viveres em pleno. E claro, se conheces alguém que anda a carregar copos de água há demasiado tempo, partilha este episódio. Pode ser exatamente o empurrão que essa pessoa precisava para finalmente largar o copo. E se quiseres trabalhar afincadamente tudo o que falamos em mais um episódio semanal do Quem Cala Consente, já sabes que no Substack tens um workbook exclusivo. Basta subscrever em mportela.substack.com. E é por aí estás, por teres dado estes 30 minutos de crescimento a ti mesmo, a tua transformação, ao teu despertar, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Agora vai, larga o maldito copo e se tiveres dificuldades, fala comigo, deixa-me um comentário, diz-me de ti, afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.